Inclusive, porque assim, pegando um gancho nisso que você tá falando, a aviação, ela evoluiu baseada exatamente nisso. Eu não sei você, talvez você tenha outra opinião, porque você tem contato com muitos pilotos e todo piloto que eu falo, ele fala a mesma coisa. Que ele já viu alguma coisa diferente enquanto ele estava voando. Eu, particularmente, não acredito em discos voadores. Eu também não. Eu não acredito. Mas você acredita que existem aviões que a gente não sabe que existe e que estão voando por aí fazendo teste e as pessoas acham que são discos voadores? Eu acredito e só não vou dizer assim que é isso, porque eu não tô lá fazendo o teste, Sim. mas com certeza. Principalmente na década de 60 e 70, 60, 60 e 70, que... Não, 60, 70 e 80, desculpa. Que era o auge da Guerra Fria, né? 60 e 70 acho que é o limite, assim, da... Muitos testes eram feitos, principalmente lá naquela área do deserto do Mojave, né? Tanto é que a área 51 se popularizou muito. Tem uma divisão da Lockheed Martin, que é a Skunk Works, que fez o SR-71, entre outros trabalhos. Então, assim, muita coisa foi vista que podia ser avião testado, que ninguém sabia o que era, e obviamente naquela época os americanos iam negar até a última, porque nunca vão falar, não, sim, nós estamos testando um avião novo aqui para... Lógico. Inclusive, nós estamos lançando um avião novo chamado SR-71 para espionar a União Soviética, o qual a gente usou o titânio da União Soviética para construir esse avião. Então, não. E até aviões da China agora que foram revelados, aviões de sexta geração que foram testados. Então, isso acontece. Tá. Mas que, de fato, muitos pilotos relatam ter visto coisas que não dá para saber o que é. E o próprio Osiris Silva, o fundador da Embraer, diz isso. Inclusive, eu entrevistei ele me falou na experiência que ele teve de ver algo não identificado que parecia, sei lá, algo alienígena, né? Teve essa experiência. Agora, o que é de fato... Você nunca viu algo em voo? Eu não. Eu quero muito ver. Todo piloto que eu falo... piloto assim, piloto de aviação civil, que o cara tá pilotando sempre. Sim. Né? Inclusive, sempre viu alguma coisa. Todos falam que viram alguma coisa. Eu nunca vi nada, mas o que eu acho mais intrigante nessa história de avistamentos é que sempre é algo muito longe, com uma gravação péssima, né? Que você não identifica nada. Nunca é um negócio em cima de você que você fala, nossa, realmente é um disco voador. Com o ETzinho na janela fazendo assim. tchau. Não. Nunca é o ET do filme, né? Chegando, ET telefone. Não, nunca, né? É sempre um negócio com uma câmera tremida, pixelada. Nunca é um iPhone, né? Com aquele zoom. Não tem um piloto que tem um iPhone. Nunca. O iPhone acho que deve estar custando muito caro, viu? Pois Um negócio desse, viu? Não, mas eu acho, sei lá, eu acho curioso os relatos, né? Porque o cara que trabalha pra aviação, se ele falar que viu alguma coisa, eu imagino que vão botar ele pra um exame psicológico. Eu imagino. Pois é. Né? Porque eu imagino que isso seja... Ou, aliás, pelo menos devia ser sério. Uma falha que teve, eu não sei se você lembra desse caso, que foi um avião que caiu na Alemanha. E aí eu lembro que me contaram na empresa. Falou, você viu o avião que caiu na Alemanha? E eu falei, não vi. Eu falei, de onde que é o avião? Ele falou assim, da Alemanha. Eu falei, não, é um avião que caiu na Alemanha. Com certeza não era da Alemanha. Um avião alemão. Sim. E ele falou assim, não, era um avião alemão. Eu falei, não pode ser, porque se tá caindo um avião alemão, eu não ando mais de avião no Brasil. Porque avião alemão não cai. Um avião alemão feito manutenção na Alemanha, ele não cai. Aí descobriram que o piloto tava com problemas mentais e ele jogou o avião. Você tá falando da Germanwings que bateu nos Alpes. Isso, porque eu nunca vi avião alemão. Então. Sim. Então, isso eu imagino que se um piloto falar que viu o disco voador, eles vão tirar ele ou não. Eu não sei se isso daí é motivo pra tirar por questões psicológicas. Não, eu imagino que pelo menos você vai passar num psicólogo, né? Imagina. É uma questão difícil, porque se o Osiris Silva falou que viu, e o Osiris Silva, é o Osiris Silva. Quem não conhece ele, que não é da aviação, é só o cara que fundou a Embraer. É uma das figuras mais importantes, se não a mais importante, pelo menos viva, é a mais importante hoje da aviação, né? Que um legado gigantesco. Se o cara falou que viu, é de se respeitar, né? Sim. Mas eu não sei, cara. Eu sou meio também cético a esse ponto. Eu acredito que tenha vida em outro planeta. Eu tenho certeza. Eu só não acredito que eles tenham chegado aqui. Seria muito egoísmo da nossa parte, o universo que a gente nem sabe o que tem. Sim. Né? Só nós só aqui. Existia a gente. Só a gente estragando as coisas aqui, né? Eu tenho certeza que existe vida em outro planeta. Se eles estão chegando aqui. Mas se tem algum avião hoje conhecido que tenha formato, assim, de nave espacial... O próprio B2. O B2, se você vê... Não, se você vê... Delta, né? Se você vê ele na linha do horizonte, ele é um negócio
chato, Ah, assim. sim, verdade. Então ele é... Mas Até algo- dá pra pegar a foto aí, se der pra mostrar Dá pra pra mostrar aí, galera aí, ó. Matheus? Colocar Coloca pessoal? um B2 no horizonte, sei lá como é que se pode escrever isso aí, mas ele parece muito um disco voador visto de frente, né? Agora, claro, visto de baixo, não. Ele parece uma asa mesmo. Não tem nada a ver com um disco voador, Sim, né? sim, é. Se olhando Então, de cima, é verdade. mas, cara, hoje, óbvio, muita coisa da União Soviética, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, da Guerra Fria, eu digo, já foram reveladas, as pessoas sabem e tal, mas vai saber o que não passou por lá também, que talvez nem tenha sido revelado. Sim. Os Pode ser algum projeto que tenha nascido e morrido Exatamente. e a gente nem saiba que existiu. Os canadenses fizeram um disco voador pra uma pessoa, um negocinho pequenininho. Foi um desastre. Aquele troço lá era Eu impilotável. cheguei a ver, o Avrocar, né? Era impilotável aquele troço lá, mas inventaram. Entendi. Né? Então, Porque tem coisas que a gente tá meio que batendo no limite da física, né? Eu falo isso pra bateria, né? Você usa bateria de lítio. O lítio tá lá no extremo esquerdo da tabela periódica, não tem o que usar mais pra conseguir mais DDP. só se descobrir coisas que não existem. Um elemento não tem, não dá, tem, né? Não tem, você não vai achar um elemento, pode achar elementos novos, mas não que vai substituir isso. Por exemplo, titânio. O titânio é o elemento, pensando como elemento metálico, que tem a maior resistência por densidade. Sim. Não tem outro pra eu usar no lugar do titânio. Tudo bem, podem aparecer ligas e tal. Sim, exatamente. Isso. Pode criar novos materiais, né? Isso. Ou novas até geometrias. Porque a dificuldade hoje, que o pessoal até não entende, fala, o pessoal acha que esse avião é novo. Né? Os conceitos de aerodinâmica que a gente já tem há um bom tempo. Claro que hoje a gente tem softwares e tal. Então, o que era pra ser inventado, já foi inventado. A gente tem que mudar paradigmas hoje. Exatamente. Então, o material não resiste mais não resiste velocidade a mais do que isso, do que, sei lá, 3.5 Mach. Sim. Mach 3.5, porque não resiste à temperatura. Então eu vou criar um jeito de extrair temperatura mais rápido que ele ganha. Sim. Eu tenho que mudar o paradigma. Sim. Você faz uma troca de calor mais eficiente. Isso. Sim. E a gente não vê, assim, novos projetos em relação à geometria de avião também, né? Como eu falei, a gente não vê disco Isso voador. é muito interessante, inclusive, porque assim, pegando um gancho nisso que você tá falando, a aviação, ela evoluiu baseada exatamente nisso, evolução de material. Sim. Né? Porque qual que era o material que o Santos Dumont usou? Bambu, seda japonesa, madeira, né? Então, muitas coisas foram avançando por desenvolvimento de novas ligas, liga aeronáutica, de alumínio aeronáutico, outras coisas, fibra de carbono, Kevlar. Você fala alumínio aeronáutico, mas é uma merda, diga-se de passagem. O alumínio é uma merda. Você diz em que sentido? Não, em termos de resistência de material, então ele é uma merda. Ele é, exatamente. Por quê? Porque ele tem que juntar duas coisas importantíssimas, que é resistência e leveza. Isso, e o alumínio nisso, ele tá lá por causa disso, porque ele é muito leve. Mas de resistência ele é uma droga. Não, se você comparar com outros materiais, isso. Por isso que a fibra de carbono substitui muito hoje em dia. Mas ele tem que ficar dependente da resina na fibra, né? Exatamente. E a resina, a resistência... E a resina tem, a fibra de carbono, né, o composto todo, ele tem as suas particularidades. Ele trinca, a manutenção é mais complicada, enfim, tem uma série de coisas ali. Mas a aviação, ela evoluiu baseado em tecnologia de material. Por isso que aviões que são desenvolvidos hoje só podem ser desenvolvidos hoje, porque 50, 60 anos atrás o material não existia, a tal liga não existia. Sim. Eficiência de combustível, eficiência de motor. Então foi isso que fez a aviação evoluir. Por que por que quase 40 anos atrás o B2 conseguiu voar de forma eficiente? Ele não é a primeira asa voadora. Asas voadoras começaram nos anos 30. Só que a asa voadora, a partir do momento que você tira a deriva, né, você tira o estabilizador horizontal, você desestabiliza aquilo. Então, para um ser humano pilotar uma asa voadora é muito difícil. Quando o B2 foi desenvolvido, já tinha fly-by-wire. Então, jogou isso na mão do computador. Entendi. E aí ele virou pilotável, porque tem o fly-by-wire, né? Então, a aviação, ela evolui em cima disso. Aí você começou a falar, eu comecei a falar pra cacete e esqueci o que você falou na pergunta que você fez. Que a gente não vê tanto sim, lembrei. Sim. É interessante que em 2006, um engenheiro americano muito famoso chamado Burt Rutan, ele desenvolveu aeronaves incríveis, inclusive o maior avião em termos de envergadura do mundo para lançar foguetes, essas coisas. Esse cara fez um TED Talks em 2006 e ele falou, desde o início da Guerra Fria, desde os anos 60, não se teve uma evolução justamente em termos de geometria como teve naquela época.
Entendi. Se você pegar o avião comercial hoje, o que que é o avião comercial hoje, a grosso modo? É um charuto, Isso. 2 asas, motor embaixo. E é praticamente... A eu sei que- mesma Eu sei que você coisa. vai meter o pau, mas é praticamente o projeto do início do século, de 1900, dos irmãos Wright. A de geometria é praticamente a mesma coisa. Mais ou menos. Eu diria assim que- Vamos dizer assim, um charuto com asa, Isso. né? Tá mais pra Santos Dumont isso aí do que Irmãos Wright, mas tudo bem, a gente já chega nessa parte. É. Mas se a gente comparar com o primeiro avião de sucesso, nem o de sucesso, vamos comparar com o primeiro avião a jato, que foi o de Havilland Comet, que voou lá no final da década de 40. O Comet, o inglês que caía? O inglês não? que caía. Ah, esse é. Despedaçava em voo, esse mesmo. Cara, o avião de hoje, ele é a mesma coisa. Sim. Em termos de geometria, eu tô falando, né? Tá, sim. Asa, motor nas asas, charuto e é Alguma isso. coisa pra dar propulsão e alguma coisa pra dar sustentação. É isso aí. Uma deriva e acabou. sim. Entendeu? Então, de fato, o Burt Rutan falava isso daí. Cara, não teve uma evolução como uma asa voadora, como o B2, ou como o SR-71, que foi um negócio completamente disruptivo, ou outros projetos soviéticos que você olha e fala. O que é isso, né? Ou motores a jato, quando a gente saiu da era do turbohélice do pistão e entrou na era do jato. Nós não temos um motor hoje para aviação comercial, ou mesmo para aviação militar, que não seja um jato. Tudo bem, para aviação militar você tem lá o Scramjet, você tem o Ramjet, beleza, que gera potência grande e tal, mas isso daí foi inventado lá também na década de 60. Entendeu? Não tem um motor de íons, não sei o quê, ou propulsão. Mas estão fazendo, Então, mas ainda não tá aí. Estão né? projetando, não fazendo, mas estão projetando. Mas A quando ideia que é esse essa, troço vai ficar pronto? É você acelerar íons tão rápido Exatamente. que apesar da massa que você usar vai ser muito pequena, a velocidade é tão grande que você vai ter um empuxo grande. É essa a ideia. Porque hoje você tem a relação peso-potência, a relação empuxo-massa, que é um motor a jato, você tem um limite. Sim. O que o motor a jato faz? Ele acelera a velocidade do ar. É isso que ele faz. Mas isso que eu tô falando, a gente tá batendo limites da física. Sim. É igual o motor como máquina térmica. Você tem uma quantidade de energia que você pode, de eficiência dali, não dá pra passar daqui. Não, e a ineficiência térmica do motor a combustão é altíssima. Sim. Você perde muito mais energia com calor do que realmente gerando movimento. Então, isso o pessoal não tem noção, e é até legal você falar. Por exemplo, a gente pega uma lâmpada incandescente, que o pessoal fala lâmpada fria. A lâmpada fria, 80% da energia elétrica vira calor. Na lâmpada fria, 80% Imagina do meu a gasto... anterior. A incandescente a incandescente é a anterior. era 95%. Né? Então eu até brincava com meus alunos. Falei, gente, não dá nem pra chamar isso aqui de lâmpada. A incandescente, ela só gera iluminação por causa do calor. É Exatamente. um atrito de elétrons, né? Isso, você tá aquecendo tanto que tá iluminando. É isso, né? é um plasma. Eu brinco e falo assim, gente, eu não posso chamar isso aqui de lâmpada, porque lâmpada vem das ninfas. Porque na mitologia greco-romana você tem ninfa pra tudo, né? Você tem ninfa das florestas, ninfa do lago, só eu que não arrumo a ninfa. E você tinha a ninfa do mundo dos mortos, que elas iluminavam o caminho, e eram as lâmpades, que era gênero neutro. Porque o grego é inclusivo, então é gênero neutro. É lâmpade. Então lâmpada vem disso. Eu não posso nem chamar isso de lâmpada, porque isso aí é um aquecedor que por acaso ilumina. Ilumina porque tá quente. Isso. Entra numa condição plasmática ali que viram, né? Sim. É isso. É um negócio absurdo isso aí. Bom, saindo até desse assunto... Acho que a gente filosofou demais. Entrou numa física... Bem-vindo à Engenharia Reversa. É isso aí. Eu gosto. É assim. Receba Bitcoin grátis na Quantifury. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifury, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2 mil ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.